Atenção, em nome do Reitor da Universidade do Minho, dá-se início à sessão solene comemorativa do Dia da Escola de Engenharia. Em pé, vamos ouvir o hino da Universidade do Minho. Vai agora usar da palavra o Presidente da Escola de Engenharia, professor Pedro Arezes. Magnífico Reitor, caros membros da equipa reitoral, caros membros do Conselho Geral da Universidade do Minho, senhores Presidentes e Vice-Presidentes das Unidades Orgânicas, cara Provedora do Estudante, ilustres membros do Conselho de Escola, do Conselho Científico e do Conselho de Gestão da Escola de Engenharia, senhor Presidente da CCDRN, senhor Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e demais autarcas, caros membros do Conselho Consultivo da Escola de Engenharia, senhora Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Região Norte da Ordem dos Engenheiros, senhor Presidente da Associação Académica da Universidade de Minho, senhores empresários e representantes de outras instituições, caros professores eméritos, jubilados e aposentados, caros docentes e investigadores, caros colaboradores técnicos, administrativos e de gestão, caríssimos estudantes, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Sejam muito bem-vindos à Escola de Engenharia e a esta sessão de comemoração do seu 47º aniversário. Neste início de sessão agradeço a presença de todos, nesta cerimónia que é muito importante para nós, e com a vossa permissão gostava de destacar o agradecimento ao Sr. Reitor pela sua honrosa presença e apoio no desenvolvimento desta cerimónia e na sua pessoa estender o cumprimento aos restantes membros da equipa reitoral, ao nosso palestrante convidado, o professor João Pedro Matos Fernandes, por ter prontamente aceitado o nosso repto, o que muito nos honra e prestigia, onde partilhará connosco as suas reflexões sobre um tema que a todos diz respeito e em que todos teremos certamente responsabilidades. Aos ex-presidentes da Escola de Engenharia, em particular aos aqui presentes, Carlos Bernardo, António Cunha, João Álvaro Carvalho, Paulo Pereira, e com eles a todos os membros dos órgãos da Escola de Engenharia, a todos expresso a minha e a nossa gratidão pela vossa presença e pela responsabilidade que têm e tiveram no desenvolvimento e afirmação da Escola de Engenharia.
A todos os nossos parceiros estratégicos, empresas e instituições com quem temos estreitas ligações ao nível do ensino, da investigação e da inovação e valorização do conhecimento, agradeço a presença e o nosso apreço por acreditarem na Escola de Engenharia e no valor do nosso contributo. E por fim, mas obviamente não menos importante, aos meus colegas vice-presidentes da anterior e atual equipas da Presidência e com eles a toda a fantástica equipa de trabalhadores da Presidência da Escola que, uma vez mais, com dedicação e motivação únicas, foram determinantes para as múltiplas iniciativas que fomos desenvolvendo este ano, incluindo esta cerimónia. A todos vocês, muito obrigado. Caras e caros, faz amanhã uma semana desde que tomei posse para um segundo mandato à frente desta escola. Esta cerimónia é a quarta que organizo como Presidente e em que tenho a oportunidade de vos dirigir a palavra. Ao longo destas 4 cerimónias comemorativas fui, creio que em todas elas, reafirmando a minha intenção de ir reduzindo progressivamente a duração do meu discurso, com o propósito de tornar esta cerimónia mais ligeira e curta. A verdade é que fui conseguindo reduzir o meu discurso em exatamente 1 minuto de ano após ano. O que me deixa hoje com um objetivo difícil de atingir, que será o de terminar este meu discurso nos breves 16 minutos. Tentando rever e sintetizar aquilo que foi a atividade da escola no último ano, ainda que de forma necessariamente redutora, posso assumir com orgulho que tivemos um desempenho assinalável ao longo deste ano, no qual retomamos alguma normalidade, mas que foi, ainda assim, um ano muito desafiante. E expressar a escola ou a atividade da escola em números é uma opção atrativa, porque temos grandes números, mas evitarei fazê-lo e, em vez disso, tomarei a liberdade de me focar sinteticamente em apenas 3 atividades. A primeira foi o lançamento antecipado, face aos nossos planos iniciais, de 2 novos projetos de ensino de base, a licenciatura e mestrado em Engenharia Aeroespacial, e em conjunto com a Escola de Ciências, a licenciatura em Ciência de Dados. Ambos foram processos complexos e exigentes, mas os resultados, quer da acreditação pela Agência Nacional de Acreditação do Ensino Superior e, mais recentemente, os resultados do Concurso Nacional de Acesso, deixam-nos motivados para trabalhar para o seu sucesso. E aproveito a ocasião para uma breve nota publicitária, indicando que amanhã, neste mesmo auditório, decorrerá a aula inaugural do curso de Engenharia Aeroespacial e que será preferida pelo professor Manuel Leitor e que contará, entre outros convidados, com a presença do Sr. Reitor e esperávamos da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professora Elvira Fortunato, que à última da hora, de facto, foi convocado para uma reunião de emergência e não estará presente, mas supostamente nos enviará um vídeo de uma breve intervenção nessa mesma sessão. Em segundo lugar, gostaria de salientar a intensa atividade que tivemos em termos de concursos, com mais de 20 concursos de promoção e de recrutamento docente publicados, aos quais se juntam cerca de 10 concursos de recrutamento de investigadores de carreira. Estes números serão certamente ampliados face ao percurso que a escola terá de fazer para poder, já no próximo ano, em 2023, atingir o valor de 50% dos seus docentes de carreira nas categorias professor associado ou catedrático. E, em terceiro lugar, não posso deixar de mencionar a continuidade da iniciativa de reconhecimento público do desempenho de alguns dos nossos, com a entrega de diplomas e prémios de reconhecimento da Escola de Engenharia, a que assistiremos dentro de momentos nesta cerimónia. Esta iniciativa tem sido muito bem acolhida, nomeadamente pelo crescente número de candidaturas aos prémios de mérito pedagógico e de publicação científica, o que veio, inclusivamente, trazer uma dificuldade acrescida aos respectivos júris na escolha dos premiados, a quem, mais uma vez, aproveito para agradecer a colaboração e disponibilidade. E com esta breve síntese do ano anterior, não posso deixar passar a oportunidade para publicamente agradecer a entrega total e o contributo singular dos 3 vice-presidentes que me acompanharam no último mandato e que o fizeram com assinalável dedicação e até com sacrifício pessoal e familiar. O meu agradecimento ao António Vicente e, sabendo que ele me permite, faria um destaque especial e o meu sentido de agradecimento às colegas e amigas Maribel Santos e Estela Bicho, com um imenso obrigado, mas também com um pedido de desculpa pelo tempo pessoal e familiar que lhes tirei.
E porque ao longo desta cerimónia iremos conhecer o trabalho levado a cabo pelos colegas que durante o ano se aposentaram ou jubilaram, também gostava de destacar e dar as boas-vindas aos mais recentes membros desta escola. Aos novos estudantes da Escola de Engenharia, que este ano se juntam a nós, nos mais de 70 ciclos de estudo que temos, dando-lhes nota que a Escola de Engenharia tem planos ambiciosos para a sua formação. Como tenho vindo a referir todos os anos aos estudantes na primeira sessão da apresentação, para além da formação técnica / tecnológica, queremos que os nossos estudantes sejam capazes também de desenvolver outras competências como indivíduos e como cidadãos e que tenham, entre outras coisas, uma boa capacidade de reflexão, um pensamento crítico e sejam, obviamente, empáticos. As boas-vindas também aos mais de 12 professores investigadores que recrutamos mais recentemente. Gostava de os receber formalmente e indicar que a equipa da Presidência começará em breve a preparar um programa estruturado de acolhimento destes novos professores investigadores e que nos permita transmitir informação simples sobre a instituição, a comunidade, o contexto pedagógico e científico da nossa escola, permitindo proporcionar-lhes uma integração mais célere e efetiva nesta nossa casa. E, por fim, as boas-vindas também à nova equipa da Presidência. Diz-se que a forma mais simples de nos desenvolvermos como pessoas é garantir que nos rodeamos de pessoas mais inteligentes que nós. Por isso, tive o grato prazer de, na passada semana, investir como vice-presidentes da escola os colegas António Vicente, Lígia Rodrigues e Raul Fangueiro, a quem de novo agradeço a disponibilidade para servir a escola nos próximos 3 anos. Caras e caros, vivemos tempos estranhos e mesmo sabendo que a história é cíclica, atrevo-me a dizer que não os esperávamos viver. Temos consciência que o conflito militar que temos hoje na Europa e toda a conjuntura que resulta do mesmo tem consequências para o nosso cotidiano, para além das mais gravosas que acontecem diariamente nas zonas de conflito. Não obstante, e continuando o compromisso para a prossecução do nosso plano de ação, o ano de 2023 será um ano em que previsivelmente teremos 3 iniciativas que poderão marcar indelevelmente a atividade da escola. Refiro-me à revisão estatutária em curso na Universidade do Minho, que poderá levar, entre outras consequências, a uma maior autonomia das unidades orgânicas e, por conseguinte, a uma maior capacidade de ação da Escola de Engenharia, ao exercício de reflexão estratégica da escola, que pretendemos desenvolver em breve e que deverá enquadrar e antever o desenvolvimento deste para a próxima década, e ao já conhecido exercício de definição de orçamento por unidade orgânica, o qual parece trazer desafios mais complexos de gestão, mas que o meu otimismo também me faz acreditar poder vir a permitir uma execução orçamental mais equilibrada, justa e, acima de tudo, mais transparente. E, ao contrário do que é habitual, este ano, e porque estou a começar um novo mandato, optarei por não listar aqui uma longa lista de recados ao Sr. Reitor. Contudo, ao rever o discurso que aqui mesmo proferi alguns meses depois de tomar posse em 2019, dei-me conta que algumas das preocupações que tinha na altura permanecem como questões críticas e que não posso, por isso, deixar de referir, e refiro-me nomeadamente à necessidade de um plano de rejuvenescimento da estrutura de recursos humanos, quer docentes, quer TAGs, ou técnicos administrativos e de gestão. Na verdade, a Escola de Engenharia tem um déficit de docentes e que tende a agravar-se com a saída acelerada de muitos colegas. Este cenário pode ser agravado ainda pelo alargamento da oferta educativa que temos vindo a ter e, em particular, por este novo desafio de poder oferecer mais de 30 cursos enquadrados no conhecido projeto Aliança Pós-Graduação da Universidade do Minho, que representa um reforço da oferta educativa da Escola de Engenharia não conferente de grau. Por outro lado, a necessidade de aprovarmos um regulamento orgânico na unidade orgânica, fortalecendo a ligação da escola com as unidades de serviço e permitindo também ter níveis de decisão intermédios e locais. E, finalmente, a necessidade da agilização dos processos administrativos e da capacidade de decisão em tempo útil. E, a este respeito, lembro que a escola coordenará 17 dos 18 projetos PRR, nas várias vertentes deste plano, aprovados na Universidade do Minho e que, em conjunto, totalizarão um valor superior a 40 milhões de euros,
aos quais certamente se juntarão outros projetos resultantes da nova programação europeia para o período 21-27 e do seu principal instrumento, o Portugal 2030. Termino com uma nota de agradecimento a todos que, de alguma forma, contribuíram para que a escola cumprisse mais um ano ainda assim difícil, mas que nos permite poder aspirar a um futuro de maior estabilidade e, mais importante, de renovada ambição. E caras e caros, certamente já ouviram dizer que há dois tipos de oradores que devemos evitar em cerimónias deste tipo. Aqueles que nunca param para pensar e aqueles que nunca pensam em parar. Eu espero sinceramente não ter sido nenhum dos dois. Muito obrigado. A Presidência da Escola de Engenharia irá agora atribuir os diplomas de reconhecimento pelo empenho e dedicação aos membros desta comunidade que se aposentaram este ano e que serão entregues pelo Presidente da Escola de Engenharia. E agora, para receber o diploma, chama ao palco Luís Manuel Menezes Guimarães Almeida, professor catedrático do Departamento de Engenharia Têxtil da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, que iniciou a sua atividade académica como monitor em 1972 na Universidade do Porto, assumindo funções na Universidade do Minho em 1975, exatamente na criação da Escola de Engenharia. Do mesmo departamento, chama ao palco Maria Teresa Sousa Pessoa Amorim, professora associada com agregação, que iniciou funções na Universidade do Minho em 1983, enquanto professora auxiliar. Do Departamento de Eletrónica Industrial, chama ao palco João Carlos Aparício Paulo Fernandes, professor auxiliar, tendo iniciado a sua atividade na Escola de Engenharia como assistente convidado em 1988. Do Departamento de Engenharia Civil, chama ao palco José Silva Gonçalves, assistente técnico e que iniciou a sua atividade na Escola de Engenharia em 1995. Não podendo estar presentes nesta cerimónia, deixamos também o reconhecimento aos colegas que também se aposentaram no ano transato. Paulo José Guimarães Garrido, professor associado do Departamento de Eletrónica Industrial, iniciou funções na Escola de Engenharia como assistente estagiário em 1982. Também José Manuel Oliveira Casulo, assistente técnico da Presidência da Escola de Engenharia, recentemente aposentado e que iniciou funções na Universidade do Minho em 1990 como técnico profissional especialista de laboratório. Vamos agora assistir a um breve vídeo de apresentação da iniciativa de atribuição de diplomas e prémios de reconhecimento por parte da Escola de Engenharia. A ideia não é nova, como se sabe, mas a verdade é que sentimos que a Escola de Engenharia não possuía um mecanismo de reconhecimento público dos colegas pelo seu desempenho. Um sistema que não fosse apenas baseado nos mesmos instrumentos de avaliação de desempenho que existem com outros fins. Queríamos também deixar claro que este reconhecimento não é apenas um espelho dos regulamentos que já temos, do Regulamento de Avaliação de Desempenho dos docentes, do pessoal investigador e até do CIADAP. Se por um lado ele não tem efeitos formais em termos de reposicionamento remuneratório, por outro lado ele limita-se a utilizar indicadores mais simples, mais automáticos e, muito importante, refere-se especificamente a um ano em particular. Neste caso, o ano anterior ou o ano letivo anterior à atribuição do prémio. Queríamos agradecer publicamente a estes membros da comunidade da Escola de Engenharia pelo seu trabalho e porque é este trabalho que coloca a Escola de Engenharia num patamar de excelência que vem alcançando há alguns anos e que nos pode conduzir, inclusive, a atingir patamares de desempenho ainda mais exigentes. Como foi anunciado publicamente, teremos diplomas e prémios. Os diplomas distinguem os 10% mais bem classificados nos respectivos indicadores
e por isso são atribuídos por cada subunidade, seja departamento, na vertente pedagógica, ou nos centros, na vertente científica. E estes são definidos quase que automaticamente pelos indicadores previstos nos regulamentos. Além disto, decidimos ir um pouco mais longe e atribuir prémios, que são concedidos, neste caso, não por mecanismos automáticos relacionados com os tais indicadores que falei antes, mas por um júri e de acordo com a vontade expressa dos colegas que se querem candidatar ao referido prémio. É importante, por isso, salientar que não queríamos premiar os melhores, queremos premiar, sobretudo, aqueles que num dado ano se destacaram pelo seu desempenho. E, portanto, o júri terá que ser sensível a vários outros fatores e não apenas uma questão de volume ou de número. Neste contexto, foi também nossa intenção que este prémio fosse materializado e fosse materializado através de algo que fosse palpável, através de um troféu. E por isso fomos pensando como é que este troféu poderia ser concebido, isto é, desenhado e produzido, de tal forma que não fosse um mero objeto, que pudéssemos entregar aos premiados, mas que tivesse real significado do ponto de vista conceitual. Prosseguimos com a entrega dos diplomas e prémios de reconhecimento da Presidência da Escola de Engenharia. Chamo ao palco a professora Maribel Santos, que foi vice-presidente da Escola e presidente do Conselho Pedagógico no mandato 2019-2022, período ao qual se reportam os prémios a atribuir para a entrega dos diplomas de reconhecimento de mérito pedagógico. Chamo ao palco os diplomados do Departamento de Eletrónica Industrial Nuno Filipe Gomes Cardoso, Vítor Filipe Henriques Silva, Alexandre Manuel Teixeira Barros Ferreira Silva, Estela Guerreiro Silva Bicho Herhagen, João Miguel Clemente Sena Esteves. Do Departamento de Engenharia Biológica, Ana Cristina Afonso Oliveira, Diana Priscila Penso Pires, Luís Daniel Rodrigues Melo, Mariana Contente Rangel Henriques, Ana Júlia Viana Cavaleiro, Cristina Maria Catalão Quintelas. Do Departamento de Engenharia Civil, Diniz Miguel Campos Leitão, Joel Ricardo Martins Oliveira, Sandra Maria Gomes Monteiro Silva e Eduardo Nuno Borges Pereira. Do Departamento de Engenharia Mecânica, João Pedro Ribeiro Sousa, Flávia Vieira Barbosa, Alexandra Manuela Vieira Cruz Pinto Alves e Pedro Filipe Lima Marques. Do Departamento de Engenharia de Polímeros, Maria Conceição Jesus Rego Paiva, Olga Machado Sousa Carneiro. Do Departamento de Engenharia Têxtil, Inês Castro Vasconcelos Martins Amaral e Joana Luísa Ferreira Lourenço Cunha. Do Departamento de Informática, Hugo Daniel Abreu Peixoto, Bruno Filipe Martins Fernandes, Pedro Rafael Paiva Moura, Cristiana Esteves Araújo, António Luís Duarte Costa e Samuel Gonçalves Ferreira. Do Departamento de Produção e Sistemas, Luís Pedro Faustino Sousa Basto, Nelson Bruno Martins Marques Costa, Isabel Alexandra Costa Pinho Espírito Santo, Maria Teresa Torres Monteiro, João Nuno Costa Gonçalves e Isabel Maria Pereira Leite Freitas Loureiro.
Do Departamento de Sistemas de Informação, Luís Fernando Faria Ferreira, João Eduardo Quintela Alves Sousa Varajão, Carlos Filipe Silva Portela e João Álvaro Brandão Soares Carvalho. Considerando a decisão do júri convocado para este efeito, a quem novamente agradecemos a disponibilidade e colaboração, e de acordo com as normas previamente divulgadas, anuncia-se agora o vencedor do Prémio Pedagógico Escola de Engenharia da Universidade do Minho 2022. Chamo ao palco para receber o Prémio Pedagógico a professora Teresa Monteiro, do Departamento de Produção e Sistemas. Vou aproveitar os minutos de folga do Presidente. Ora bem, eu quero agradecer à Escola de Engenharia por esta iniciativa de reconhecimento de mérito pedagógico. Quero agradecer ao Departamento de Produção e Sistemas, que me recebeu há muitos anos como monitora, aos colegas com quem tenho trabalhado e aos funcionários. Quero agradecer muitíssimo ao Centro IDEA, que, com a participação na ação de formação do Ciência Mais, me desafiou a fazer cada vez melhor, a modernizar as minhas unidades curriculares em termos de metodologias e de ferramentas. Quero agradecer também ao USAI pela paciência em atender as minhas dúvidas sempre que as tinha acerca da plataforma. Quero agradecer à minha família, aos meus amigos, à vida, a Deus e, por fim, mas principalmente, aos meus alunos. E como ontem foi o Dia Mundial, Dia Internacional do Professor, permitam-me, durante um minuto, a leitura de umas palavras de Walter Ugumem. Os alunos nascem diante dos professores uma e outra vez. Surgem de dentro de si mesmos a partir do entusiasmo e das palavras dos professores, que os transformam em melhores versões. Quantas vezes me senti outra depois de uma aula brilhante? Punha-me a caminho de casa como se tivesse crescido um palmo inteiro durante 50 minutos, como se fosse muito mais gente. Cheia de um orgulho comovido por haver tantos assuntos incríveis para se discutir, e por merecer que alguém os discutisse comigo. Portanto, este prémio é para os meus alunos também. Para a entrega dos diplomas de reconhecimento de mérito de publicação científica, chamo ao palco o Vice-Presidente da Escola de Engenharia, professor António Vicente. E chamo ao palco os diplomados do Centro Algoritmi, Paulo Jorge Freitas Oliveira Novaes, Pedro Miguel Ferreira Martins Arezes, João Eduardo Quintela Alves Sousa Varajão, Paulo Alexandre Ribeiro Cortês, Paula Fernanda Varandas Ferreira, Senhorinha Fátima Capela Fortunas Teixeira, Rui Manuel Sá Pereira Lima, Paulo Alexandre Costa Araújo Sampaio, Maria Sameiro Faria Brandão Soares Carvalho, João Luís Afonso, Vítor Duarte Fernandes Monteiro, José Manuel Ferreira Machado, Maria Leonilde Rocha Varela e Estela Guerreiro Silva Bicho Herlagen.
Do 2C2T, Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil, Raul Manuel Esteves Sousa Fangueiro, Andréa Zile e Helena Prado Felgueiras. Do SEB, Centro de Engenharia Biológica, Eliana Maria Barbosa Soto, José António Couto Teixeira, António Augusto Martins Oliveira Soares Vicente, Lígia Raquel Marona Rodrigues, Artur Manuel Cavaco Paulo, Lucília Maria Alves Ribeiro Domingues, Maria Alcina Alpuim Sousa Pereira, Joana Lúcia Lima Correia Rodrigues, Rui Miguel Martins Rodrigues, Nuno Miguel Dias Cerca, Francisco Miguel Portela Gama, Isabel Maria Pires Belo, Cristina Maria Ribeiro Rocha Soares Vicente, Ricardo Nuno Correia Pereira, José Maria Marques Oliveira, Mariana Contente Rangel Henriques, Maria Madalena Santos Alves, Artur Jorge Araújo Magalhães Ribeiro e Joana Cecília Valente Rodrigues Azeredo. Do HasLab, Centro de Investigação em Software Confiável, Luís Manuel Dias Coelho Soares Barbosa. Do STACO, Centro de Território, Ambiente e Construção, Paulo Jorge Gomes Ribeiro, Aires Fernando Fernandes Leite Camões Azevedo e Rui António Rodrigues Ramos. Do CEMEMS, o Centro Microsistemas Eletromecânicos, Hélder Jesus Fernandes Puga, Cristina Manuela Peixoto Santos, Graça Maria Henriques Minas, Paulo Mateus Mendes, Filipe Samuel Correia Pereira Silva e Luís Miguel Valente Gonçalves. Do ISISE, o Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Estruturas de Engenharia, Paulo José Brandão Barbosa Lourenço, Joaquim António Oliveira Barros, Daniel Vitorino Castro Oliveira, Ricardo Filipe Mesquita Silva Mateus, Luís Manuel Bragança Miranda Lopes, Nuno Adriano Leite Mendes, João Miguel Pereira, Tiago Filipe Silva Miranda.
Do IPC, o Instituto de Polímeros e Compósitos, chamo José António Colasso Gomes Covas, João Miguel Amorim Novaes Costa Nóbrega, Célio Bruno Pinto Fernandes e João Pedro Lourenço Gil Nunes. Do Matrix, o Centro de Engenharia Mecânica e Sustentabilidade de Recursos, chama ao palco Rui Alberto Madeira Macedo Lima e José Carlos Fernandes Teixeira. Considerando a decisão do júri convocado para este mesmo efeito, a quem novamente agradecemos esta disponibilidade e colaboração, anuncia-se agora o vencedor do Prémio Publicação Científica Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Chamo ao palco a professora Lucília Domingues do SEB para receber o Prémio de Publicação Científica EEUM 2022. Para a entrega do Diploma de Reconhecimento a Empresas, chamo a professora Estela Bicho, que foi vice-presidente da Escola de Engenharia no mandato 2019-2022, período ao qual se reporta este prémio que será atribuído. E considerando a decisão do júri convocado para este efeito, o Diploma de Reconhecimento a Empresas é atribuído à empresa DST Group. Chama ao palco o Dr. Hernani Teixeira, na qualidade de administrador da DST Group, para receber o Prémio de Reconhecimento a Empresas. Para a entrega do Diploma de Reconhecimento a Instituições e Individualidades, chamo novamente ao palco o Presidente da Escola, professor Pedro Arezes. Considerando a decisão do júri, convocado para este efeito, o diploma é atribuído ao CEIO, Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos. Chamo por isso ao palco o professor José Cabral para, em representação do CEIA, receber este prémio. Passamos agora à entrega do Prémio de Desempenho dos Trabalhadores Técnicos, Administrativos e de Gestão e, considerando a decisão do júri, chamo ao palco para receber o Prémio de Desempenho destes Trabalhadores Técnicos, Administrativos e de Gestão, Diogo Cunha, do Gabinete de Comunicação da Escola de Engenharia. Os nossos parabéns a todos os diplomados e premiados esta tarde. Vamos agora dar início à palestra De Quem Falamos, quando falamos de sustentabilidade, com o professor João Pedro Matos Fernandes, que nasceu em Águeda em 1967. Licenciou-se em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 1991 e concluiu o mestrado em Transportes no Instituto Superior Técnico em Lisboa em 1995. Entre 1990 e 1995 trabalhou na Comissão de Coordenação da Região Norte, tendo sido coordenador do setor dos transportes. Foi adjunto do Secretário de Estado dos Recursos Naturais entre 1995 e 97 e chefe de gabinete do Secretário de Estado adjunto e da Ministra do Ambiente entre 1997 e 1999. Lecionou como convidado em mestrados nas Universidades do Porto,
Técnica de Lisboa e de Nápoles. Entre 2012 e 2013 foi assessor do Conselho de Administração das Empresas Terminais do Norte e Portos do Norte, Grupo Manica, assumindo funções de gestão do Porto de Nacala, em Moçambique. Foi também presidente do Conselho de Administração da Águas do Porto de 2014 a 2015. Foi ministro do Ambiente do 11º Governo Constitucional até outubro de 2018, sendo posteriormente ministro do Ambiente e da Transição Energética. É professor catedrático convidado da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, administrador da Indob-SA e consultor do Instituto do Conhecimento. Chamo então ao palco o professor João Pedro Matos Fernandes. Só botar o casaco. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento atualmente, em primeiro lugar, o Sr. Reitor, o Sr. Presidente ou Diretor da Escola de Engenharia. Muito obrigado pelo convite que me dirigiram, o Sr. Presidente da Comissão de População da Região Norte, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, todas as outras individualidades que se representam a si próprias ou coletivamente nesta sala. Peço desculpa, não tenho uma lista de protocolo. Dou um abraço a todos em conjunto. E deixo para o fim, não me levam a mal, 2 cumprimentos pessoais às únicas 2 pessoas nesta sala que podem garantir que eu algum dia tive cabelo na vida, que são o Rui Ramos e o Aires Camões, meus colegas de curso e queridos amigos. Eu escolhi então este nome de quem falamos quando falamos de sustentabilidade como tema para esta conversa. E eu gosto particularmente de falar para engenheiros, porque isso permite-me dar aso a uma das minhas características, que é ser cobarde. E assim posso dizer mal dos outros, à vontade. Não se preocupem que eu, a dada altura, vou chamar cobardes a todos, mas para já chamo só cobarde a mim próprio. E, de facto, a primeira pessoa de que eu me lembro para poder dizer ou começar a dizer mal dos outros é de um economista famoso chamado Nordhaus, que foi Prémio Nobel da Economia em 2018. Não me enganei, não foi em 1918, foi mesmo em 2018. E o Sr. Nordhaus, que faz umas sebentas básicas de economia, que são estudadas nos primeiros anos de cada curso, até dos cursos de engenharia, em conjunto com outro senhor chamado Samuelson, em 2018, isso conduziu exatamente à atribuição do Prémio Nobel, chegou a uma conclusão extraordinária, que se o planeta aquecer 3,5 graus, isso é capaz de afetar o PIB dos países. Ora, o Sr. Nordhaus até pode ter razão, porque se de facto o planeta aquecer 3,5 graus, nós vamos estar todos mortos. E ninguém vai poder dizer que o Sr. Nordhaus não tinha razão. E é exatamente este o meu ponto de partida. Vou tentar que isto funcione, não sei para onde é que é de apontar. Eu não consigo ler o que ali está escrito, mas tenho uma ideia do que ali está escrito. Exatamente o começo desta conferência pretende situar-nos e deixar claro o que é que nós sabemos. Eu não consigo ler rigorosamente nada do que ali está e, portanto, vou confiar que me conseguem ouvir sem microfone, uma vez que eu com 3 graus de estilo e não conseguia fazer isso, eu acho que não sou capaz, mas sempre melhor. Mesmo olhado aqui também não consigo ler. Nós sabemos, em primeiro lugar, que o planeta já aqueceu 1,2 graus. O planeta já aqueceu 1,2 graus e o Acordo de Paris, acordo multilateral com a riqueza e o fascínio que a multilateralidade tem e que parte do compromisso básico de cada um dos países para fazer o seu melhor, garante-nos que não pode, até ao final deste século, esse mesmo planeta aquecer mais que 1,5 grau ou 2 graus. Sabemos também que o desafio, que é um desafio do planeta como um todo, é um desafio particularmente agudo do lado do compromisso no continente em que vivemos,
porque a Europa se comprometeu a ser neutra em carbono até o ano 2050 e, a partir daí, ter mesmo emissões negativas. Ser neutro em carbono não quer dizer ter emissões zero. Quer dizer que aquilo que emitimos é compensado pela capacidade de sumidouro de CO2 que temos, que no caso português só tem uma base, que é a base florestal. Há sumidouros de base geológica muito mais estáveis, como imaginam, não sujeitos a incêndios, nem é preciso dizer mais do que isso, mas de facto os sumidouros de base florestal são relevantíssimos, são os maiores que há, mas são muito frágeis. E por isso, ser neutro em carbono não tem só a componente da mitigação, isto é, da redução das emissões, tem claramente a componente da adaptação. O que é que isto quer dizer? De pensarmos que não é só um problema das gerações futuras, aquilo que resulta das tragédias consequentes da ação das alterações climáticas, mas também temos que ter uma capacidade de sumidouro que permita garantir este mesmo equilíbrio. Do resultado do Acordo de Paris, pode dizer-se que saiu algo frustrante quando falamos em números. O somatório das contribuições de cada um dos países, para ser mais rigoroso, de cada uma das partes, porque Portugal aqui não é um país, é uma parcela de uma parte chamada União Europeia. Se cumprisse aquilo que era um compromisso que parecia ambicioso a todos, o planeta ia lá mais ou menos para a temperatura que o Sr. Nordhaus nos recomendou. Pouco mais de 3 graus no final deste mesmo século. Acontece que o Acordo de Paris tem uma cláusula de revisão e de ambição que a cada 5 anos uma nova contribuição tem que ser entregue. E já saímos de Glasgow, a última Conferência das Partes do Clima, com uma expectativa de aquecimento do planeta à volta dos 2,3 graus até ao final deste século. Ou seja, em 5 anos fizemos grandes progressos. Sei bem dar-vos o número da União Europeia. Eu fui Ministro do Ambiente, nunca ninguém tinha sido tanto tempo Ministro do Ambiente, desde que o Afonso Henriques se aborreceu com a mãe dele. E por isso já estive e comecei, mesmo no finzinho das negociações que conduziram ao Acordo de Paris, e aí a Europa comprometia-se a reduzir em 40% as suas emissões até 2030. E chegamos a Glasgow com a Europa a comprometer-se a reduzir até 2030 as suas emissões em 55%, e posso-vos garantir, foi muito mais fácil chegar aos 55% agora do que foi chegar aos 40% há 5 anos atrás. Há, então, 2 formas de olhar o ambiente e a sustentabilidade. Uma forma que eu chamarei reativa e que acaba por marcar muito aquilo a que poderei também designar como a primeira geração das políticas ambientais. É, de facto, agir no sentido de travar os desmandos dos outros, no limite, os desmandos da armadilha do crescimento. É agir garantindo infraestruturas de saneamento básico, água, recolha e tratamento de efluentes, boa gestão de resíduos para, entre outras coisas, melhorar a saúde pública. É agir reservando espaços do território para assegurar que, nesses mesmos espaços, a biodiversidade pode proliferar. E conseguimos isto em Portugal, 30% do seu território já tem um espaço, já tem um estatuto de conservação da natureza, ainda que este estatuto, no fundo, não seja um, sejam vários e diferentes entre si. Mas, em minha opinião, há claramente uma segunda geração de políticas ambientais em que, manifestamente, o ambiente deixou de ser o setor do não para passar a ser o setor do sim, e que, no fundo, nos diz o quê? Que é absolutamente essencial investir na sustentabilidade como forma de garantir em paralelo não só a melhoria das nossas condições de vida, como, para além disso, fazer com que a economia cresça. Eu acho que é mesmo importante que a economia cresça. Nós somos hoje 7,2 mil milhões de albas da Terra e tudo aponta para que venhamos a ser 10 mil milhões no ano 2050. Eu não encontro forma de poder garantir bem-estar àqueles que aí vêm se a economia não crescer. Tem é que, de facto, ter um conjunto de reformas estruturais, e eu a estas chamo mesmo reformas estruturais. A primeira é que temos de deixar de utilizar combustíveis fósseis.
A segunda é que temos de acabar definitivamente com o descartável. E a terceira é que não vale a pena tentar pôr em causa os limites do sistema terrestre. Nós andamos há mais de 30 anos a dizer um grande disparate, que é preciso salvar a Terra. Ora, a Terra está-se mesmo a borrifar para todos nós. A Terra não precisa de oxigênio para coisa alguma. Quando, há não sei quantos milhares de milhões de anos, caiu um meteorito que matou os dinossauros todos, o que é que aconteceu à Terra? Nada. Olha, para nós foi bom. Mamíferos como nós só estamos aqui porque um dia isso aconteceu. Portanto, quando mamíferos como nós não estiverem aqui, a Terra não vai, garanto-vos, continua durante um dia a dar uma volta rápida sobre si própria e durante um ano a dar uma volta ao Sol. Nós é que não nos safamos. Não nos safamos de todo. E por isso, se nós quisermos mesmo garantir a nossa perenidade como espécie, temos que agir de forma completamente diversa. 1987, 1987, teria o AIS, foi o ano extraordinário, o primeiro ano que o Porto foi campeão europeu. Não era disso que eu ia falar. 1987 foi o ano em que pela primeira vez se escreveu no papel que o conceito de desenvolvimento sustentável. Our Common Future, o relatório da Sra. Brundtland, distintíssima primeira-ministra da Noruega, e que de facto escreveu que o desenvolvimento tinha que ser sustentável, isto é, não podia pôr em causa nem as regiões vizinhas, nem as gerações futuras. O conceito de região vizinha é muito objetivo, o conceito de geração futura é absolutamente difuso. Não tenho a mais pequena dúvida, a geração futura de que falava a Sra. Brundtland em 1987 somos nós. Somos nós os hoje que estamos aqui nesta sala. E esses nós que estamos aqui nesta sala somos, afinal, menos espertos do que pensamos e, sobretudo, muito menos corajosos do que nos achamos, por uma razão fundamental, que é só esta. Somos uns putos. Somos completamente imaturos como espécie. No topo da cadeia alimentar há 3 espécies. O leão, tubarão e nós. O leão e o tubarão demoraram dezenas de milhares de anos para chegar ao topo da cadeia alimentar. Nós chegamos lá em 5.000 anos. Sociedades que nunca se conheceram, ou que não se conheciam de lado algum, do crescente fértil àquilo que hoje chamamos a América Latina, passaram de caçadores e recoletores para agricultores. E aí, nós que estávamos no meio, éramos comidos e comíamos, passamos para o topo da cadeia alimentar. Passamos apenas a comer os outros. Nós todos juntos, numa balança, pesamos 300 milhões de toneladas. Os animais que estão neste momento a ser criados para nós comermos pesam 600 milhões de toneladas. E os outros animais todos maiores que o gato que existem no planeta pesam apenas 100 milhões de toneladas. De que temos medo nós? Como é que uma espécie que pesa no planeta, ao que nós pesamos, tem sobressaltos? Mas sobressaltos de quê? E o que é facto é que qualquer um de nós tem pelo menos uma horinha por dia que não sabe o que vai fazer à porca da vida. E quando se vai para ministro, dizem que tem mais poder, essa hora passa a 2 horas por dia que a gente não sabe o que vai fazer à porca da vida. Isto é absolutamente contra a natura, contra tudo. Por isso é que nunca veremos dos olhos de homem nenhum ou de mulher nenhuma a serenidade do leão sentado na fraga, a olhar para a savana e a pensar o que é que vai jantar logo à noite. E por isso, sinceramente, eu não sei porque é que nós achamos que somos espertos. Eu não sei porque é que nós achamos que somos assim, tão diferentes e tão corajosos. Não somos. E é mesmo na nossa imaturidade que tudo reside. Por isso eu digo, e respondendo à pergunta de quem falamos quando falamos de sustentabilidade, falamos de nós. Não é da terra, não é da biodiversidade, não é de mais nada, nem de mais ninguém, é mesmo de nós. Somos nós quem se não safa se não mudar de vida,
não tiver uma outra perspectiva e, por muito que os engenheiros sejam muito bons, não se iludam. A eficiência e a tecnologia são relevantíssimos, mas não chegam. Quando os Duran Duran estavam no top, a década do mau gosto, a década de 80, já se falava de tecnologia e eficiência. Abundantemente. E, de facto, está provado que isso não chega. É da maior importância, mas não chega. E porque agora não se consegue verdade, eu vou dizer mesmo o que me apetece, está bem? É chegados aqui que eu acho que os engenheiros têm uma responsabilidade muito grande. Têm uma responsabilidade muito grande porque conseguimos perceber uma coisa que nenhum economista percebe. Os economistas acham que a ciência deles é parecida com a física, quando todos nós sabemos que, de facto, a economia não tem nada a ver com a física, é toda ela termodinâmica. É toda ela, de facto, um conjunto de energia e de bens materiais que, dentro de um universo fechado, se vão combinando e recombinando. É impossível ensinar os princípios básicos da termodinâmica a um economista. Eles gostam muito de gráficos cartesianos, de preferência só com duas dimensões, invenções extraordinárias, como a lei de Kuznets, que é aquela lei, essa da economia, a partir da física, de que, por exemplo, num processo de crescimento económico, no início há uma divergência das condições de vida entre as pessoas, mas depois há uma convergência. E depois, não satisfeitos com isto, dizem que na ecologia é igual. Quando se começa qualquer processo de crescimento ou desenvolvimento, no início a qualidade ambiental degrada-se e depois recupera. Recupera como? Recupera quando? Não recupera nunca. Inventaram um conceito extraordinário chamado externalidade, que funciona magnificamente bem no papel. Mas não funciona em mais lado nenhum. Eu dou sempre o mesmo exemplo. A minha mãe, pequena proprietária na Bairrada, tinha uma vinha, ao Vinhal de Cima, que ficava muito perto de uma indústria que fazia louças sanitárias, e faz. Houve um azar, um acidente da fábrica, acontecem, e a vinha da minha mãe foi destruída. E os senhores nunca tiveram dúvidas nenhumas que eles é que tinham destruído a vinha e, portanto, que tinham que compensar a minha mãe. E compensaram-na justamente. A externalidade negativa foi suprida e está nas contas da empresa. A pergunta é esta: para que é que serve aquele terreno? Não serve para nada. Não serve para coisíssima nenhuma. E por isso eu insisto em dizer que nós, os engenheiros, mais do que ninguém, percebemos o conceito da racionalidade da suficiência. Não somos só nós. Os físicos também o entendem. Os biólogos também o entendem. Mas, de facto, nós temos mesmo que desenhar uma sociedade fundada nesta racionalidade da suficiência. O melhor exemplo que eu consigo dar é sempre este. O otimista diz que o copo está meio cheio, o pessimista diz que o copo está meio vazio, o engenheiro deve dizer o quê? Que o copo tem o dobro do tamanho que é necessário para a água que tem lá dentro. Isto é que é a racionalidade da suficiência. A natureza é perfeita? Epá, não peçam um engenheiro civil para dizer que a natureza é perfeita, só o que é que eu andava aqui a fazer? A natureza, para ser perfeita, tinha que ver com as casas onde nós moramos, os auditórios onde nos sentamos a ouvir os carecas fazer umas coisas. Agora, a natureza, não tenho a mais pequena dúvida, é perfeita nas suas quantidades e nas suas inter-relações. O conceito do just fit é mesmo um conceito que se aplica sobretudo a um ecossistema. E por isso temos mesmo que saber aprender com a natureza. E nós, engenheiros, temos que perceber que tudo aquilo que fazemos tem a responsabilidade de olhar sempre para o ciclo de vida de um produto. Há a toda e qualquer escala em que trabalhemos, desde os nanomateriais até o maior edifício que um engenheiro civil possa construir. Nós devemos impedir-nos de colocar no mercado produtos só porque são mais baratos, porque são mais leves, porque são mais dúcteis e que, entre outras coisas, não sabemos o que lhes vamos fazer quando eles deixam de ser utilizados.
A minha atividade, a engenharia civil, é em todas as atividades da economia aquela que tem a mais miserável eficiência material. O que é que isto quer dizer? É aquela em que é preciso juntar mais quilos de matéria-prima para produzir €1 de valor. Eu aceito, custa-me, mas aceito que na demolição do edifício hoje não consiga aproveitar todo o banco de materiais que ele, no fundo, representa. Mas é absolutamente inaceitável que na desconstrução do edifício daqui a 50 anos, feito hoje, não se aproveitem a 100% os materiais que nós utilizarmos nesse mesmo edifício. E isto é válido para muitos outros exemplos que não têm que ver com a engenharia civil. Não inventemos novos materiais, não coloquemos a uso novas formas, novos materiais, novos polímeros, novos fibras, que de facto não tenhamos sempre esta perspectiva global daquilo que são este mesmo ciclo de vida dos produtos. A concluir, eu tinha aqui muitas coisas até engraçadas, sobre o roteiro da neutralidade carbónica, o PNEC, aquilo que Portugal já fez, depois também ia dizer mal dos agricultores, passo ao lado, mas concluo com 3 ou 4 frases de que me vou lembrar já para encerrar esta mesma conversa. A primeira é que, de facto, devemos não ser altruístas e pensar na Terra e sermos egoístas e pensar em nós. Que o tempo corre mesmo contra nós, que nós vamos mesmo desaparecer e que antes de desaparecermos vamos criar um sistema insuportável para quase toda a gente, sendo que há sempre quem escape. Vamos é criar desigualdades muito maiores dentro da sociedade. Em Pequim, em Nova Delhi, as condições de qualidade do ar são péssimas. Quer isto dizer que os meninos mais ricos não jogam ténis? Jogam, pois. Há sempre uma bolha que se consegue construir para que quem tem mais possibilidades possa jogar ténis. Os outros é que não têm quaisquer condições de o poder fazer. A segunda coisa que quero concluir é dizer que a tecnologia e a eficiência são da maior importância, mas decididamente não chegam. Nós não vamos lá sem mudança de hábitos. E aí já estou, obviamente, a falar para profissões muito distantes da nossa. Também da nossa, porque nós próprios temos de saber mudar esses hábitos. Eu não conheço nenhuma revolução sem mártires. E se nós temos que fazer uma mudança tão grande, nós só vamos lá com algum sacrifício. É óbvio que esse sacrifício é muito menor quanto mais espertos nós formos. Porque não tenham a mais pequena dúvida. Há vários sistemas políticos, os livros trazem-nos inúmeros sistemas políticos. Eu não conheço nenhum mais justo que a democracia liberal em que vivo e em que todos nós vivemos, que permite, entre outras coisas, que alguém queira estar fora do sistema e possa perfeitamente estar fora do sistema. E é nesse conceito e nesse contexto de uma democracia liberal, em que temos mesmo que informar e convencer as pessoas para a mudança, que obviamente as coisas são mais lentas, por isso têm que ser mais esforçadas, mas não podemos, em situação alguma, correr o risco de que, por uma atitude mal pensada, estou a pensar no Sr. Macron e o dia em que ele, ao mesmo tempo, reduziu os impostos sobre as fortunas maiores e aumentou o imposto sobre o combustível, e aquilo lhe aconteceu. E todos os coletes amarelos e, obviamente, tudo aquilo que depois vem atrás desses mesmos movimentos, mas nós temos mesmo que perceber que é numa democracia que vivemos, e pela parte que me toca não tenho dúvidas nenhumas em querer viver, e por isso essas mudanças têm que ser mudanças firmes, mudanças em que o exemplo é relevante, mudanças têm que ir à procura da maior aceitação possível. E, de facto, nós não temos política ambiental sem justiça social e não temos política ambiental sem a economia não crescer. Por isso é que, repito, é essencial fazer os investimentos certos e esses investimentos serem feitos na sustentabilidade. Portugal foi o primeiro país, já o disse, a assumir o compromisso da neutralidade em 2050 e para isso construiu um roteiro. Isto não foi só uma proclamação. E para sermos neutros em carbono em 2050, temos que reduzir em 85% das nossas emissões comparadas com 2005, porque 2005 foi o ano pico das emissões em Portugal.
já reduzimos em 33% até 2020, quando a nossa meta era entre os 18% e os 23%. Vamos muito bem. Mas para chegarmos, o Zé Mendes foi o meu grande companheiro na elaboração deste mesmo trabalho, para chegarmos à nossa meta, isso significa o quê? Investir mais 2.000 milhões de euros ano do que no cenário business as usual. E é mesmo esse investimento que nós temos que fazer. É esse investimento que vai fazer com que a economia cresça e ainda uma outra coisa, é esse investimento que vai fazer com que a Europa definitivamente, ao ser o continente mais ambicioso no discurso e na prática, lidere de uma vez por todas uma coisa que não lidera há muito tempo, que é um processo de transformação no mundo. Porque se nós pegarmos a tecnologia, por exemplo, simplificando a linguagem perante gente tão ilustre, os chineses e os americanos já vão muito à nossa frente. E aqui não vão. E este é mesmo um processo que vai mudar muito a economia. E a chegar ao fim, um abraço aos colegas todos engenheiros. Acho que temos mesmo uma profissão essencial para esta mudança, por aquilo que somos capazes de fazer de novo, pela capacidade que temos de entender e de interagir com outras ciências e por sermos, repito, aqueles que, entendendo a racionalidade da suficiência, percebendo bem que os recursos são mesmo escassos, muito para além daquilo do que são as contas que são feitas por alguém ao nosso lado, vamos ser mesmo a profissão que vai ser capaz de fazer, entre outras coisas, que possamos viver muitos anos e, de facto, ter uma vida equilibrada com todos os outros, perceber que só nos salvamos se formos capazes de olhar para quem não somos nós próprios e, de facto, a manutenção da biodiversidade e das condições do planeta são essenciais e se olharmos só para nós, não vamos lá. Se eu tivesse conseguido mostrar os slides, dizia-vos umas coisas mais giras. Assim de cor, foi o meu melhor. Muito obrigado. Encerrando a sessão solene do Dia da Escola de Engenharia, tomará a palavra o Sr. Reitor, professor Rui Vieira de Castro. Eu tenho um copinho já. Tenho. Felizmente não tenho nenhum PowerPoint. É a minha sorte, a minha sorte. Muito boa tarde a todas e a todos. Quero começar por fazer os cumprimentos que são devidos nesta circunstância ao Sr. Presidente da Escola de Engenharia, professor Pedro Areses, ao Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, professor António Cunha. O Sr. Presidente da Câmara teve que sair, mas quero ainda assim cumprimentá-lo. Também ao Sr. Engenheiro Matos Fernandes, dizendo-lhe que o professor Matos Fernandes, que me deixou numa situação delicada, não é? Porque a comparação vai ser inevitável entre o conteúdo e a forma da intervenção. Vou tentar, apesar de tudo, corresponder neste olhar muito particular, que é aquele que decorre da posição que ocupo, a alguns dos desafios que foi deixando no ar. Também, evidentemente, um cumprimento à direção da Escola de Ciências, à Sra. Presidente do Conselho de Escola, aos membros da equipa reitoral que aqui se encontram, aos presidentes e vice-presidentes das outras escolas e institutos da Universidade, a todos os convidados e, naturalmente, um cumprimento muito particular aos docentes, aos investigadores, aos estudantes e aos trabalhadores da Escola de Engenharia. Estamos na Escola de Engenharia, estamos numa escola que é uma unidade orgânica fundadora da Universidade, que é uma unidade orgânica definidora de um dos campi principais da Universidade e que também, por isso, é marcante, tem uma posição marcante no conjunto da atividade que é a atividade da Universidade, no conjunto das relações em que a Universidade se move. Se nós quisermos olhar retrospectivamente,
e buscarmos aquilo que são projetos emblemáticos da Universidade do Minho nos eixos de atuação essenciais da Universidade, na educação, na investigação e inovação, na interação com a sociedade, não é difícil encontrar projetos que foram e continuam a ser interpretados por esta comunidade. Esta é uma escola cujo desempenho, cuja atuação nestas diversas dimensões é responsável, em larga medida, por aquilo que é a representação que hoje adequadamente é produzida da Universidade do Minho em múltiplos lugares que para ela olham e que para ela olham também com esperança de futuro. Feitas estas palavras, ou ditas estas palavras iniciais, eu gostava de dedicar algum tempo a algumas considerações sobre aquilo que são as nossas circunstâncias. E, desse ponto de vista, a intervenção do professor Matos Fernandes foi muito elucidativa acerca daquilo que são desafios absolutamente essenciais que são hoje os nossos. Esses objetivos mais globais têm algum tipo de continuidade naquilo que foram circunstâncias que afetaram de forma muito decisiva a nossa vida nos últimos anos. Refiro-me, evidentemente, à pandemia e aos seus impactos muito significativos na sociedade, na economia e, naturalmente, também nas instituições. E todos nós estamos hoje muito conscientes da severidade desses impactos, das alterações profundas porque passamos e porque estamos a passar, de modo a garantir as adequadas respostas naquilo que é a nossa esfera de atuação. Essa resposta, a resposta que a Universidade deu, a resposta que a Universidade está a dar e a resposta que a Universidade tem que continuar a dar, beneficia de facto também de um enquadramento novo. O enquadramento que decorre do nosso plano de recuperação e de resiliência, com a identificação daquilo que são as áreas fundamentais de resposta ao nível da resiliência propriamente dita, da transição digital e da transição climática, sendo que na área, no domínio da resiliência, há um conjunto de componentes que são particularmente relevantes para as universidades e refiro-me à habitação, à inovação empresarial e às qualificações. Áreas em que foram lançados programas de que a Universidade começou já a beneficiar e que, de alguma forma, vão ser estruturantes do nosso futuro próximo. Estamos também, e continuo a referir-me àquilo que são as circunstâncias novas que são as nossas, num novo quadro de políticas ao nível do nosso país, ao nível regional e também no contexto europeu. Pensar hoje a universidade é algo que, do meu ponto de vista, não pode ignorar um conjunto de documentos de regulação que, a este nível, vão operando. Seja a Estratégia de Desenvolvimento do Norte, seja o Programa Regional do Norte, estamos, e também, evidentemente, o acordo de parceria Portugal 2030, estamos perante documentos que vão, de uma forma decisiva, balizar a nossa atividade e as possibilidades que, na próxima década, se nos vão oferecer. Num contexto em que os programas europeus, e falo particularmente do Horizonte Europa e do Erasmus+, têm também uma efetiva capacidade de condicionamento, de regulação, de orientação e que são oportunidades reais para a nossa atividade. Nós vivemos, portanto, num tempo extremamente tenso entre aquilo que são factos que vão constituindo o nosso mundo hoje. E aqui os efeitos da pandemia, e o professor Pedro Areza há bocado referiu os efeitos
da guerra são inescapáveis, são, portanto, muito significativos os desafios que se nos colocam, mas estes desafios abrem também, isso tem sido dito, abrem também algumas oportunidades. Oportunidades que temos que ser capazes de explorar, tendo sempre presente aquilo que é a nossa missão. Em qualquer dos casos, parece que vivemos, ou estamos certos, julgo eu todos, que vivemos tempos de transição. E tempos que aconselham que se pense e que se repense a universidade. Isto pode ser feito ao nível da esfera do sistema de ensino superior, do subsistema universitário, mas tem que ser feito também por nós, no plano e ao nível institucional. Que universidade é que queremos para a próxima década? Que orientações é que queremos assumir? Que caminho é que queremos prosseguir? A equipa reitoral da Universidade do Minho está fortemente comprometida com esta reflexão. Mas é uma reflexão que se quer que seja uma reflexão vertida em ações concretas, em iniciativas concretas, que de facto permitam assegurar essa adequação da instituição a estas novas circunstâncias que conseguimos identificar e também às circunstâncias futuras que, em alguma medida, pelo menos, somos capazes de prever. E é neste diagnóstico e com este horizonte que ganha sentido o processo de revisão estatutária que estamos, neste momento, a conduzir. Esse processo alicerça-se num conjunto de vetores de mudança que estão identificados e que foram consensualizados dentro da nossa comunidade, mas em que sobressaem, nesse conjunto de vetores, sobressaem alguns deles pela centralidade e pelo significado que podem vir a assumir na transformação institucional. Refiro-me fundamentalmente àquilo que podíamos descrever como geometrias organizacionais, seja relativamente às relações entre as unidades orgânicas e a administração central da universidade, seja também pela criação de unidades que permitam fazer convergir pessoas de várias das unidades orgânicas existentes. Esta transformação da universidade, traduzida num reforço das unidades orgânicas, na libertação de energia das unidades orgânicas, é por nós entendida, e é essa a proposta que está a ser feita, é por nós entendida como essencial para que a universidade tenha uma maior capacidade de resposta aos vários desafios com que é confrontada. O mesmo se diga a propósito do plano estratégico cuja discussão vamos muito proximamente iniciar, e aliás estes dois exercícios ganham em poder se alimentarem mutuamente. E foi também com satisfação que vi o anúncio feito pelo professor Pedro Areses da própria Escola de Engenharia se lançar também neste exercício. Nós vivemos, de facto, uma circunstância muito particular. Temos que ser capazes de aproveitar essa circunstância e pôr o melhor das nossas inteligências na procura de novos quadros de desenvolvimento e transformação para a universidade. O que queremos ser em 2030 é uma pergunta que temos que ser capazes de responder. E a este propósito há algumas... Vou apresentá-las de forma dicotómica, mas elas não têm necessariamente que o ser, mas há pelo menos opções que sinalizam, carregam mais umas determinadas cores do que outras cores. Uma primeira dicotomia, das duas que quero referir, tem a ver com esta tensão entre crescimento e consolidação. A Universidade do Minho, no seu plano estratégico anterior, que o principal responsável está aqui à minha frente, o professor António Cunha, enunciou como objetivo central, como objetivo estratégico central, o crescimento da instituição.
E deve dizer-se que, ao fim de digamos, praticamente uma década, a Universidade cumpriu claramente este objetivo. A Universidade cresceu no número de estudantes, respondendo àquilo que foi um aumento claro de procura social da sua oferta educativa. A Universidade cresceu na atividade de investigação. A Universidade cresceu também ao nível das relações que foi capaz de estabelecer com os vários contextos com os quais interatua. Este crescimento assentava muito nesta ideia de que continua a haver, da região de incidência da própria Universidade, uma drenagem importante de recursos humanos para outras regiões do país, de alguma forma descapacitando a nossa própria região. Este objetivo não pode, no entanto, ser um objetivo indiferente à verificação da escassez de recursos com que a Universidade vai sendo confrontada. E, portanto, um outro caminho, que, como dizia antes, era por isso que eu estava com alguma hesitação a usar a palavra dicotomia, não exclui. O primeiro é o da aposta na consolidação daquilo que temos, na consolidação daquilo que é uma oferta educativa que é bastante ampla, da consolidação das nossas unidades de investigação, da consolidação das nossas relações com o tecido social e com o tecido empresarial, não significando isto, evidentemente, que nós descuremos a expansão das nossas redes de relações. Por outro lado, há um outro par que eu podia aqui mobilizar, contrapondo alargamento e especialização. E tomaria como exemplo do modo como se exprimem estas orientações, aquilo que se tem passado com a nossa oferta educativa e aquilo que se tem passado e vai passando com os nossos sistemas com o nosso sistema de investigação e inovação. A Universidade do Minho tem criado, nestes últimos anos, um número significativo de cursos. Nós temos hoje cerca de 220 cursos, maioritariamente cursos de mestrado, quase 60 licenciaturas e mestrados integrados, cerca de 60 programas de doutoramento. E este alargamento é um alargamento que tem correspondido à identificação de novas oportunidades. E deve dizer-se que a Universidade do Minho tem interpretado bastante bem aquilo que é a sua realidade circundante na identificação, na antecipação daquilo que são necessidades expressas em procura social. O sucesso dos dois programas que foram já hoje aqui mencionados, a licenciatura em Engenharia Aeroespacial e a licenciatura em Ciência de Dados, são bons exemplos, são excelentes exemplos desta atenção, como foi antes a Engenharia Física, como foi antes, enfim, cursos noutras áreas, como o teatro ou o design de produto, ou as artes visuais. Nós temos sido capazes, de facto, de renovar a nossa oferta educativa, identificando aquilo que são áreas reais de procura. Mas esta nossa capacidade de alargamento da oferta educativa, pela exploração de novas oportunidades, não tem encontrado exatamente correspondência na nossa capacidade de avaliar com rigor a oferta educativa, que por razões muito diversas não vai tendo a mesma capacidade de atração. E esse é um ponto que evidentemente deve merecer a nossa atenção. Voltarei à frente a este ponto. Outra nota que gostaria de deixar a propósito do nosso sistema científico e de inovação. Ele próprio, tornado cada vez mais complexo, o conjunto de unidades em que nós vamos estando envolvidos, os laboratórios colaborativos são um bom exemplo disso, vão-na tornando muito complexa, sendo que nem sempre este aumento de complexidade corresponde à clara assunção de orientações
de natureza estratégica. E, volto ao meu ponto inicial, num ponto de rarefação de recursos, e, enfim, não vou aqui repetir aquilo que tem sido o tópico das minhas intervenções em contexto desta natureza, nós temos que ponderar muito bem o modo como queremos interpretar o crescimento e o modo como queremos interpretar o alargamento. E esse era, nesta perspectiva da definição de grandes orientações para o futuro da universidade, estes são aspectos que, do meu ponto de vista, têm que ser ponderados de um modo novo. A nossa realidade nestes dois eixos, da educação, da investigação, mas depois também da interação com a sociedade, é de uma grande diversidade, de uma enorme multiplicidade, que, por vezes, revela ou resiste à identificação de princípios de coerência e à identificação de opções estratégicas claras. E esse é, julgo eu, o grande desafio com que nós estamos, neste momento, confrontados. Aonde é que queremos chegar, para onde é que queremos ir e que caminho é que queremos seguir para chegar a esse lugar onde queremos estar daqui a alguns anos. Há bocado referia-me à questão da escassez de recursos, e ela é sentida por todos nós de forma evidente na nossa atividade cotidiana. É algo que devemos necessariamente considerar, mas também não podemos desconsiderar questões que são intrínsecas à própria organização e ao seu funcionamento. E, na verdade, aqui nós debatemos, há que reconhecê-lo, não tenho qualquer dificuldade em fazê-lo neste contexto, como noutros contextos, com dificuldades significativas que temos que procurar superar. E queria-me reportar a algumas destas dimensões agora. A questão dos recursos humanos, absolutamente chave para nós, sentida ao nível do recrutamento de docentes, ao nível da progressão dos docentes, também dos trabalhadores técnicos administrativos e de gestão, dos investigadores. Temos enormes desafios neste particular e temos um contínuo problema de adequação dos recursos que a este nível temos disponíveis face àquilo que são os projetos que vamos querendo assumir como sendo os nossos projetos. Está-se a fazer neste momento um esforço de contratação de novos docentes. Também é evidente que isto decorre das circunstâncias também muito desafiantes de aproximação de idade de aposentação de um número muito significativo de professores da universidade, mas esta é uma matéria absolutamente crítica. Nós temos muitas vezes funcionado num registro que é este, avançamos com os projetos e depois vamos à procura dos recursos. Estou a falar de recursos humanos, estou a falar de projetos de educação, de projetos de investigação, de projetos de interação com a sociedade. Estamos a perceber na pele as limitações deste tipo de aproximação. Não estou, evidentemente, aqui a defender nenhuma posição conservadora relativamente à resposta a novos desafios, a universidade não pode deixar de o fazer, mas temos que ponderar muito bem se temos ou não temos as condições para assumirmos os compromissos que queremos assumir. E, uma vez mais, de facto, a questão dos recursos é aqui chave. Há um trabalho que está a ser feito, há um trabalho com muita dificuldade em certas áreas, que, por outro lado, requerem, no que diz respeito à resposta institucional, um outro tipo de ação. Nós assumimos este ano, enfim, as unidades orgânicas vão agora começar a ser contatadas nesse sentido, agora em meados do mês, a elaboração de orçamentos por unidade orgânica. Fazemo-lo por uma convicção,
por uma convicção acerca das virtualidades associáveis a um acréscimo de autonomia das unidades e de um acréscimo de responsabilidade das unidades. É um exercício muito desafiante para nós. Sabemos que ele não vai ser, neste primeiro ano, um exercício perfeito, mas parece-nos absolutamente fundamental neste sentido de tornarmos-nos mais conscientes daquilo que são as nossas condições, daquilo que são as nossas limitações, mas também permitindo uma definição mais clara da estratégia própria de cada uma das nossas unidades orgânicas, não descurando nunca a natureza miscigenada, digamos assim, que a Universidade tem. A Universidade confronta-se também, isso é conhecido, com desafios muito significativos ao nível da infraestrutura tecnológica e da infraestrutura pedagógica. Temos, pela primeira vez nestes últimos anos, em curso, programas que vão permitir introduzir alterações que julgamos serem importantes, que julgamos serem significativas nesta área e que vão poder sustentar o desenvolvimento de processos administrativos mais simples e mais ágeis. Procurando sintetizar aquilo que hoje vos quis aqui dizer. O nosso mundo está em transformação muito acelerada, nós estamos confrontados com novas circunstâncias, nós não podemos ignorar essas novas circunstâncias e não podemos dispensar a busca de novas soluções, de novas respostas. E essas respostas têm que ser encontradas também ao nível da configuração da própria universidade, da forma como ela se estrutura internamente, da forma como ela se organiza, da forma como ela funciona. Claro que tudo isto seria mais simples se a universidade dispusesse dos recursos financeiros que lhe são, vou usar a mesma palavra, e agora posso fazê-lo porque o próprio Governo o reconheceu, que lhe são devidos. A Universidade do Minho foi vítima, ao longo de muitos anos, de praticamente uma década, de um sistemático subfinanciamento. E esse subfinanciamento tem expressão efetiva na nossa vida cotidiana. Quando os nossos investigadores dizem que estão a sentir dificuldades para executar projetos, quando as nossas unidades orgânicas dizem que estão a ter dificuldade para responder a um conjunto de necessidades, às vezes até de funcionamento quase fundamental, nós estamos a verificar isto, quer dizer, é um efeito real daquilo que foi, nestes anos, o financiamento da universidade. Nós, pela primeira vez para 2023, temos um sinal, que mais do que o adicional de financiamento que foi atribuído à Universidade do Minho, traz consigo o reconhecimento de qual é o diferencial em que a Universidade sofre entre aquilo que efetivamente lhe é entregue e aquilo que lhe devia ser entregue por aplicação das regras que o próprio Governo, o próprio Estado, assume como regras de determinação do financiamento da instituição. E esse diferencial está colocado em 17 milhões de euros, não é? Em documentos oficiais. Quer isto dizer que estamos a falar de cerca de 10% do orçamento geral da Universidade. Há, portanto, um sinal positivo, e era isso que eu gostaria de deixar também, há um sinal de esperança, que não deixa, já agora, que não deixa de ser perturbado por outros sinais que decorrem dos tempos sombrios que vamos vivendo e dos impactos que estamos a conhecer na economia por efeito da invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Mas há, volto a dizer, espaço para colocarmos a nossa inteligência e a nossa energia ao serviço da transformação da universidade. A universidade, como a Escola de Engenharia,
é um projeto de todos, um projeto das nossas comunidades e que tem que envolver todos. E é isso que, em nome dos objetivos nobres, dos valores maiores também da Universidade, que eu gostaria de apelar a esse contínuo envolvimento da comunidade da Escola de Engenharia, que de facto tem sido absolutamente central para o projeto da Universidade do Minho, e por isso devemos todos palavras calorosas de agradecimento e de reconhecimento pelo trabalho que docentes, investigadores, estudantes, trabalhadores técnicos administrativos e de gestão vêm fazendo. Muitos parabéns neste aniversário, muito obrigado pelo vosso trabalho e as maiores felicidades para os tempos que aí vêm, que são estimulantes, são duros, mas também são certamente estimulantes. Muito obrigado. Despedimos-nos de todos os que nos acompanharam nesta cerimónia de forma presencial e online, com os votos de uma muito boa noite, e convidamos-vos a juntarem-se a nós à entrada deste auditório para cantar os parabéns à Escola de Engenharia com a companhia das Tunas de Engenharia. Boa noite e até à próxima.